Muito bem, pessoal. Na aula de hoje eu quero iniciar com uma dica muito importante. Eu sei que tem alunos que fazem uma coisa que eu não acho legal, porque acaba fazendo só para ver as respostas. Por exemplo, na aula de hoje tem bastante informação e acaba perdendo esse tipo de informação que é bastante útil para o aprendizado de vocês. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tem alunos que fazem o seguinte: eles vêm aqui, pegam a aula para assistir, eles vão pegar aqui na barrinha e vão correr aqui para ver onde estão as respostas finais. Ó. Aí para onde está a resposta, copia, faz isso aqui. Ó. Dá para ver quem são as pessoas que faz isso. Eu sei quem assiste o vídeo inteiro. Então eu estou avisando que se fizer isso aqui só pelo resultado, vocês vão perder muita coisa durante a aula. Vamos começar então por onde a gente parou. A gente parou no -1, né? Eu fiz essas três primeiras aqui. Então a gente vai para a próxima, que é o x sendo aplicado na equação com o valor de 0. Aqui nessa parte a fração inteira está sendo multiplicado pelo 0 aqui, então essa parte anula, essa aqui não faz diferença, e aí eu fico só com 1 mais 2. Aí eu coloco 0 e 2 positivo. Eu vou usar o 1, está aqui, eu aplico dentro da equação, está aqui o desenvolvimento, aqui eu aplico o MMC, aqui vai o 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2 vai dar 2, mais 3 dividido por 1 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9. E aí 9 mais 2 fica 11 sobre 3. E aí eu coloco aqui 1 e 11 sobre 3. A minha próxima questão era o x valendo 2. Faço substituição dentro da minha equação. Aqui também eu aplico o MMC. Aplicando o MMC eu fico com o meu valor de y 20 sobre 3. Tenho aqui o meu par ordenado. E a minha última, para completar esse conjunto aqui. Aliás, quem tem dificuldade com essa montagem desse conjunto aqui, eu vou dar uma dica no finalzinho da aula ali, que vai resolver o problema de vocês. Então eu tenho aqui a montagem, os desenvolvimentos. Aqui eu não preciso tirar o MMC, porque 18 dividido por 3 é 6. 6 mais 5 é 11. Então aqui fica a minha coordenada. A minha questão B era essa daqui. Eu até tenho uma dica para vocês. Eu não sei se alguém percebeu, mas dentro do conteúdo de polinômios eu tenho aqui dois termos semelhantes. Estão somando, são termos semelhantes, x com x. A diferença é que aqui eu tenho 2 sobre 3 somando um x. Tem um ali na frente. Aí eu faço essa soma aqui, eu vou ficar com a seguinte equação. Eu poderia trocar essa equação aqui inteira por 5 sobre 3 vezes x mais 2. Ou eu poderia fazer do jeito mais difícil, que era substituir os dois valores de x e aumentar a minha conta. Eu vou fazer desse jeito aqui. Fica só a dica que poderia ter feito dessa maneira aqui, porque eu tinha dois termos semelhantes. O 2 sobre 3x mais o x. Eu tenho 2 sobre 3 mais 1. Poderia ter feito essa soma aqui, ficado com 5 sobre 3x mais 2. Eliminaria alguma parte dos cálculos ali. Eu faria substituição em apenas um valor de x. Mas vou fazer desse jeito aqui, que eu acho que foi o que a maioria deve ter feito. Então essa daqui eu acho que eu não cheguei a fazer nenhuma. Eu vou começar pelo -3. Aqui nós temos então todo o desenvolvimento.
Aqui tem a multiplicação, né? A gente pode dividir o menos 6 pelo 3, não há necessidade de fazer o MMC. Então, aqui está o meu ponto da coordenada. A minha segunda questão, substituo pelo menos 2, faço a multiplicação aqui, fico com menos 4, aqui menos 2 com mais 2 eu vou cancelar, né? E fica desse jeito. Essa parte aqui eu só queria deixar claro para vocês que menos 4 sobre 3 é a mesma coisa da fração inteira negativa. Então, eu vou colocar ali menos 4 sobre 3. A próxima, aqui vai ficar mais 1. Faço essa multiplicação aqui, eu vou precisar tirar o MMC aqui. Essa daqui a gente pode fazer rapidinho o MMC, aqui vem o 3, 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 2 vai ficar menos 2, aqui tem que cuidar esse sinal, né? 3 dividido por 1 vai dar 3, 3 vezes 1 mais 3, só cuidar o sinal ali, menos 2 com mais 3, daí eu fico com 1/3, venho aqui, troco na minha coordenada do ponto C. Agora eu uso o valor de 0, aqui anula essa parte, aqui eu fico com só o 2 positivo. E é o que eu tenho aqui, minha coordenada de 0 e 2. Aqui eu fico com 3, aqui eu fico com 2 sobre 3, tiro o MMC, vou ficar com 11 sobre 3. Essa aqui é a minha resposta. E agora eu vou para o meu último valor dessa questão B. Aqui eu faço a substituição, aqui mais 2 com mais 2 vai ficar 4, faço essa multiplicação, 4 sobre 3 mais 4, tem que tirar o MMC, tirando o MMC eu fico com 16 sobre 3, que é o meu último ponto aqui. A minha questão C, a que faltava, né? Fiz a substituição aqui em todos os valores que eu ia utilizar, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E é só calcular. É só cuidar aqui, esse sinalzinho que está aqui dentro, elevado ao cubo. Eu já expliquei isso numa aula antes dessa. Os outros valores são positivos aqui, não tem nenhum segredo. Aqui tem que cuidar o sinal, aqui é menos com menos. Isso é certo, tem que cuidar bastante do sinal. E aí eu fico com os resultados de menos 6, 0, 0, 0 e 6. O que faz um certo sentido, porque eu tenho uma equação aqui, uma função, de grau 3. Então ela vai ter 3 raízes. Eu tenho aqui o 0, que se repete 3 vezes dentro da equação. E aqui nós temos as coordenadas. Já calculamos todos os pontos. Vamos ver os gráficos. Essa aqui seria o gráfico da questão A, exatamente com os pontos que nós tínhamos ali, o valor de A, B, C, D, E, F e G. A questão B, essa seria o gráfico que nós teríamos com as questões A, B, C, D, E e F. E a última questão, os pontos A, B, C, D e E. Bom, a dica que eu queria dar, por exemplo aqui, eu tenho que montar um conjunto com os valores de x e eu tenho que descobrir quais são os valores que eu posso usar. Eu vou mostrar como vocês podem resolver isso aqui de uma forma muito simples usando o GeoGebra. Então, com o GeoGebra aqui, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho menos 5. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Eu tenho aqui o menos 5. Vou montar esse conjunto aqui. O x ele é maior ou igual a 5. E o x ele é igual ou menor a 1. Vou dar um Enter. E notem o seguinte. É colorido uma parte que compreende o meu valor de menos 5 até 1. Os valores que eu quero inteiros ou em forma de frações. Se eu quiser pegar qualquer valor aqui no meio, vai depender da orientação da questão.
Mas aqui, por exemplo, eu tenho onde começa o menos 5, essa parte aqui. Eu tenho meu valor de x, esse valor de x aqui compreende alguns números dentro do plano cartesiano, para a gente aplicar dentro da função. E aqui, nessa outra extremidade aqui, é localizado o meu ponto 1, o meu valor de x aqui. Então eu tenho uma extremidade de menos 5 até o 1. Os valores que eu vou querer de x nessa situação aqui seriam então o x igual ou maior que menos 5, x igual ou menor que 1. Bom, se eu trocasse isso daqui, fizesse exatamente igual, só que se eu trocar esse sinalzinho aqui por esse, o x é menor do que 1. Vou dar um Enter aqui e notem o que vai acontecer nessa parte aqui. Ela está completamente definida como esse limite aqui. Vou dar o Enter. Notem que ela ficou pontilhada. Essa pontilhada quer dizer que o meu x é menor do que 1. Ou seja, ele não vai chegar a 1. Eu posso usar 0,99. Se eu transformar 0,99 em forma de fração, eu vou ficar então com 99 sobre 100. Vai depender da quantidade de casas decimais, né? Eu posso ficar com 9 sobre 10, 99 sobre 100, 999 sobre 1000. Vai depender muito da quantidade de casas decimais. Quanto maior o valor da fração aqui, mais perto do 1. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Vou colocar aqui, tirar esse número negativo, vou colocar o 1. X, vou colocar aqui esse valor de igual ou maior. Eu tenho que alterar esse valor aqui, eu vou colocar 8. Então eu tenho um valor de x que ele é igual ou maior que 1, e esse meu x aqui ele é igual ou menor do que 8. Então notem agora que o GeoGebra vai me mostrar o intervalo desses valores de x entre o 1 e o 8. Então eu posso usar numa eventual equação que eu for pedir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Se tratando de números inteiros, né? Dependendo da situação. Aqui se eu for colocar, vamos trocar aqui, botar menos 2. E esse 8 aqui eu vou colocar agora 5. Vou ter os intervalos dos valores que eu quero usar de x. Então o GeoGebra ele pode me ajudar dessa forma aqui. Na verdade, o GeoGebra pode ajudar de muitas formas aqui. Nós temos a função seno, cosseno e tangente, que nós vamos ver ainda até o final do ano. Então a aula de hoje era essa. Até a próxima aula.